convidar os irmãos para ler as suas Bíblias. O livro 2 Pedro, 2 a Pedro, capítulo número 2. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor eternamente. Senti muita vontade de fazer essa leitura de maneira responsiva. Vamos ler juntos? Eu leio um e os irmãos leem o outro. Nós vamos ler todo esse capítulo. Capítulo número 2. Todos encontraram? Amém? Quem trouxe a sua Bíblia, localize aí para nós ler uníssonos. Está escrito: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a perdição. Não dormita. Porque se Deus não perdoou os anos que ficaram, mas havendo-os lançado no inferno, e entregou a cadeia da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que viessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Este justo, arrancando em meio, afligia todos os dias a sua alma justa, temendo Deus sobre as pessoas justas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam por consciência milícias, desprezam as nações, atrevidos, obstinados, não esperando blasfemar as divindades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo, blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais racionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando o que não entendem, perecerão na sua corrupção. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, enrolando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição.
os quais, deixando o caminho direito, erram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Mas teve a decepção das transgressão, cujo impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando da coisas mirabolosas de vaidade, devotam pelas coisas da carne, em condições daqueles que estavam afastando e andavam nele, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Porque se depois de terem acabado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se justificado pior que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. De modo que o verdadeiro provérbio diz: não provocou o seu próprio fogo, e a boca lavada ao ouro de lã. Amém? Querido Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Nós queremos Te exaltar, queremos Te glorificar. Ó Deus amado, pela Tua bondade, misericórdia e grandeza, continue conosco, é o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos verazmente gratos a Deus por tudo quanto tem feito o Senhor por nós. Quero louvar a Deus pelo trabalho que as irmãs deram início ontem, trabalho de oração, e quero fazer um pedido para as irmãs. Nós temos como termos um número maior de irmãs que pode e tem como vir. Irmãos, quando Deus colocou esse propósito no coração da irmã Maria José de dar início a esse trabalho, é porque Deus, na sua onisciência, Ele é sabedor das coisas que virão pela frente. É preciso haver um empenho, um despertamento, um envolvimento maior com Deus. O mundo, ele vai indo de mal a pior. Violência, corrupção, guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. E só tem uma forma de continuar a marcha da igreja: é orando. A oração, ela nos conduz a um relacionamento mais próximo, mais íntimo, e nos revela o que nós precisamos a cada dia ir mudando e melhorando e fortalecendo, porque
se não buscarmos um fortalecimento em Deus, nós não conseguimos dar conta de atravessar e ir até o fim. Coisa tem estado muito complicada. E cada dia que passa, a gente não vê nenhuma esperança de que as coisas vão melhorar. A tendência é que o grau das adversidades eles vão se multiplicando. E a igreja também tem que ir aprimorando, melhorando e buscando mais em Deus fortalecimento. Meus irmãos, eu quero falar um pouco com os irmãos sobre o capítulo 2 da segunda epístola ou carta escrita por Pedro. Esse Pedro aqui, ele é o mesmo Pedro que esteve pregando. Ele é o mesmo Pedro que cortou a orelha do soldado mau. Ele é o mesmo Pedro que negou Jesus por 3 vezes. E ele também é o mesmo Pedro que esteve no dia de Pentecostes, no capítulo 2, no livro dos Atos dos Apóstolos. E aqui ele está como apóstolo. Pedro, ele foi um personal, uma persona, como diz os brasileiritos, que ele soube ser muito grato ao Senhor pelas oportunidades que o Senhor franqueou, concedeu, e ele aproveitou. Irmãos, o interessante na vida de um ser humano não é como ele começa, não é como ele caminha, mas o interessante da vida do ser humano é o fechamento de tudo. É como se dá o resumo de toda a sua história. Quantas pessoas que lá no princípio foram tão desprezadas, foram olhadas com um olhar desprezível, e ninguém confiava, ninguém dava nada por ela. E o tempo passou, discorreu-se o tempo, e ela cresceu e tornou-se uma pessoa próspera, abençoada, e muita gente olha e admira e fala assim: nossa, mas fulano, quem é fulano? Aí quando vai saber da história, de tudo que a pessoa passou, aí vai entender o que aconteceu. Pedro, no dia de Pentecostes, capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, ele tem um posicionamento definido. Ele tem um posicionamento agradável aos olhos do Senhor. Eu fico a pensar, irmãos, que tem muita gente que fala assim: olha, irmão, o que aconteceu na sua vida? Eu estou assim. Por que você está assim? Não, eu estou assim porque foi por causa da escola. Não, foi por causa da faculdade. Não, foi por causa do emprego. Não, foi por causa não sei de quem. Mas a verdade é, irmãos, que quando a gente quer e a gente abraça a oportunidade que Deus nos dá, independentemente do lugar onde quer que esteja, a pessoa alcança a transformação. Glória a Deus. A pessoa só se torna corrupta se ela quiser se corromper. Eu converso com a Emily e eu sempre falo isso para ela, principalmente no tocante à questão de aonde vai trabalhar, aonde vai conviver, com quem vai conviver, as pessoas que vai ter que lidar. Porque tem pessoas que elas são assim. A pessoa é uma pessoa até que ela é trabalhadeira, ela é esforçada,
ela é dedicada em tudo. Mas ela entra numa empresa, pastor Milton, e no lugar dela olhar as pessoas que estão sendo mais bem sucedidas dentro da empresa, não. Ela se encosta naquele grupinho que gosta de falar mal do patrão, se encosta naquele grupinho que gosta de falar mal da empresa, está comendo de lá, está vestindo de lá, está calçando de lá, mas está falando mal. Não demora muito tempo e ele é mandado embora do meio do grupo. E ele não consegue sobressair. Para todos os lugares que vai, sempre ele vai ter uma alegação contrária. Mas vocês querem ver uma coisa que é diferente? O lugar onde você vai, se você tiver um posicionamento definido, você vai ter um ambiente propício para você ficar lá o tempo que for necessário. E você entra e sai de cabeça erguida sem ninguém ter o que falar. Que depende do posicionamento. E todos os dias nos é franqueado a oportunidade, sabe para quê? Para nós melhorarmos. O relacionamento com Deus não é diferente. Quando Jesus comissionou Pedro para o ministério, Jesus não estava enganado, não. É tanto que no capítulo de número 16, no Evangelho que Mateus registrou, Jesus sabia tanto que Pedro era tão adaptado à carne e ao sangue, que quando Pedro revela, Jesus está fazendo uma pergunta, diz, o povo está falando muita coisa aí por fora, acerca de quem eu sou. E vocês, o que dizem de mim? Aí um se levantou e disse, olha, eu imagino que o senhor esteja aí no espírito de Elias. Não, outros dizem que o senhor é Jeremias. Outros dizem que o senhor é um outro profeta. Aí o Pedro se levanta e ele diz, olha, o senhor não é nenhum desses aí. Não é nada disso aí que comentaram. O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, que tu não revelasse nem a carne que tu era acostumado, e nem o sangue, que ele era sanguinário. Tu não revelou nenhuma dessas coisas. Tu tem um prospecto de que tu vai ser um cara proveitoso lá na frente. Eu também te digo que tu és Pedro. E Jesus não apontou para Pedro, Jesus apontou para ele. Ele disse, sobre essa pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Pedro passou por todo aquele processo. E no dia em que os soldados foram prender Jesus, ele ainda estava com a identidade meio duvidosa. E quando os soldados chegam lá para prender Jesus, ele tinha uma identidade duvidosa. Vou explicar para vocês por quê. Porque ele tinha ficado crente, mas o facão dele não tinha ficado crente. Ele ainda carregava a adaga dele com ele. A prova é que quando o soldado se aproximou, eu já li comentário de muitos teólogos eles dizerem que possivelmente a intenção de Pedro não era cortar a orelha do soldado, mas era cortar, se preciso fosse, o pescoço. Mas deu errado e cortou a orelha. Aí Jesus disse, não, Pedro, você está indo pelo lado errado. Espera aí, vamos consertar a situação. Foi lá, pegou a orelhinha do rapaz, colou a orelhinha dele de volta no lugar, porque Jesus não estraga o projeto de ninguém. Eu quero que você entenda. Se der alguma coisa de errado para você, não diga que foi Deus que atrapalhou os seus projetos, porque Deus não atrapalha o projeto de ninguém. Aquele Malco, irmãos, ele estudava para ser futuramente sacerdote. E o sacerdote, para preencher os requisitos sacerdotal, ele não podia faltar nem membro do corpo. E o Pedro estava entendendo que para as coisas funcionarem ele precisava desinterar a vida do outro. Aí Jesus disse, não é assim não, Pedro. Vamos corrigir esse negócio aqui. Botou a orelha do homem no lugar,
e o homem seguiu o projeto dele. E Jesus foi preso. E Jesus avisou para Pedro, ele disse: olha, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás pelo menos por 3 vezes. Senhor, de jeito nenhum. O senhor não pode falar uma coisa. Ele disse: você quer ver? Aguarde um pouquinho. Aí a Bíblia disse que ele estava no pátio da guarda, se aquecendo, de repente a serva deu uma olhada e falou: esse aí é um deles. Ele disse: nem sequer conheço o senhor, não sei nem de onde foi que o senhor veio. E negou Jesus por 3 vezes. Antes que o galo cantasse, ele havia negado Jesus por 3 vezes. Nós somos obrigados a permanecer no mesmo estado, irmãos? De maneira nenhuma. Eu tenho uma maneira de conjecturar e pensar que a gente permanece na posição que a gente fica até o dia que a gente não resolve querer tomar uma decisão para melhorar. Isso é em tudo na vida da gente. Se você quer melhorar o carro, você começa a economizar. Você quer deixar de morar de aluguel, você começa a economizar para comprar um terreno, para entrar no lote, comprar, vai pagando a prestação. Ah, mas ganha uma Bíblia. Não tem problema, é melhor você ter um terreno com uma Bíblia do que não ter Bíblia, nem terreno, nem nada. É melhor você pagar o preço que for necessário, mas ter um posicionamento. Porque Deus sempre trabalhou na vida de pessoas que têm posicionamento. Ah não, Deus falou comigo que vai me abençoar. Sentado em casa, deitado, assistindo a novela, assistindo o Popeye, assistindo o He-Man. Esse projeto não vai se realizar nunca. Agora você quer ver uma coisa? Se posiciona para ver. Se levanta. Arruma uma bicicleta. Ah, eu não gosto de andar de ônibus. Arruma uma bicicleta. Bicicleta hoje é até chique andar de bicicleta. Antigamente andar de bicicleta parecia que era um castigo. Hoje quase todo mundo anda com uma bicicleta. Está dando um carro bonitão de luxo e uma bicicleta amarrada atrás. Que negócio chique. Ah, não vou por quê? Você não vai porque você ainda não tomou um posicionamento definido. Na hora que você tomar, você vai ver a boa mão de Deus se estender sobre a sua vida. Moisés vai vencendo. Moisés morre e Josué assume o comando. Mas a primeira coisa que Deus faz com Josué, o que é que Deus faz com ele? Ele diz para Josué: olha, Josué, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Sim, Senhor, o Senhor vai ser comigo. Maravilha, eu vou aguardar então. Ele disse: não é assim não. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Você não entendeu? A questão não está só em se esforçar. A questão está em saber que o Senhor está conosco e eu estou me esforçando, mas estou de bom ânimo, estou de bom grado, estou de boa alegria, estou animado. Está pouco, mas eu estou indo com alegria, e o Senhor está vendo, dizendo: sobre o pouco, fosse o fiel, sobre o muito, eu te colocarei. Essa questão não é nossa, é uma questão de Deus. Agora, é preciso haver um posicionamento, porque enquanto não houver, o milagre vai ficar sendo visto à distância. Vamos voltar para Pedro. E Pedro está lá, firme. Quase 500 vão para Jerusalém. Vai embora, gente, vai embora, gente, vai embora, gente, vai embora, gente, vai embora, gente. E o Pedro permaneceu lá. Sabe por quê? Porque ele tinha uma definição do que ele queria alcançar. Eu estou profetizando sobre a sua vida nessa noite, em uma voz profética. Onde você quer chegar?
Em que lugar você quer chegar? Pastor, eu nem sei. Pois passe a saber. Aonde você quer alcançar? Pastor, eu ainda não sei. Sinceramente, eu não sei nem o que é que eu quero fazer da vida. Não vai dar certo. As coisas vão ficar atrapalhadas. Você tem que ter uma definição e saber aonde você quer chegar. E Pedro está aqui agora, trazendo uma advertência à vida da igreja. E ele se torna um autodefensor da fé. Se torna um autodefensor do Evangelho de Cristo Jesus. E ele alerta a igreja. Ele começa dizendo, no capítulo 2, a partir do verso 1, ele começa dizendo: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Ele está advertindo, irmãos, a igreja, a tal ponto de que, dentro do contexto do capítulo 2, nós vamos ver ele fazendo menção de algo que nenhum outro depois vai fazer, sobre o sentimento do que se passou dentro da igreja. E ele está advertindo para os nossos dias atuais. Ele está falando sobre os falsos mestres e os falsos doutores que haveriam de se introduzir no seio da igreja. Nossa, você está aqui nessa igreja? Estou aqui. O que você é aqui? Eu sou diácono. Rapaz, se você fosse mais eu, você já ia ser consagrado direto a querubim. A moda agora é ser apóstolo e ser bispo. Agora a moda é essa. Pastor ficou. O ministério pastoral parece que perdeu o sentido, desvalorizou, mas na verdade é introduzido uma visão ilusória para tirar o homem do pleno conhecimento e da plena dependência de Deus. Você liga a uma televisão, você conecta numa rede social, está lá facilidade de tudo quanto é jeito. Porta aberta, já não tem mais nem porta, está só o portal, que é para passar carrada mesmo aí de todo jeito. Vai atravessado, vai no adultério, vai cheirando cocaína, vai bebendo cachaça, vai prostituindo, vai fazendo tudo quanto é coisa e tudo está normal. Só tem uma coisa, meus irmãos: a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que a porta do céu ela ainda é estreita, o caminho do céu é espinhoso e apertado, não entra de qualquer maneira lá. Glória a Deus. Pode arrumar muito dinheiro, Glória a Deus. pode comprar televisão, pode comprar canal aí de tudo quanto é coisa, pode implantar o que quiser implantar, mas a palavra ela não muda. O próprio Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Aleluia. Glória a Deus. Pode mudar quem quiser mudar. Pode mudar o que quiser mudar, mas a palavra não muda. E Pedro está advertindo, ele está dizendo: olha, tenham cuidado, porque assim como aconteceu no passado, agora no presente vai acontecer muito mais. Eles vão entrar mansamente, e eles vão entrar pelo meio do rebanho, com conversas bonitas e heresias
E a gente ouve. Um dia desse eu estava ouvindo um certo pregador muito famoso. E isso me veio aqui agora à memória, trazida pelo Espírito Santo. E ele dizendo assim: olha, gente, tudo que está sendo ensinado está errado. Vocês querem ver uma coisa? Os pastores estão proibindo as pessoas de tomar Santa Ceia. A Santa Ceia, ela é para a pessoa mesmo que está ruim. O camarada tem uma adulteradinha no decorrer do mês, ele tem que participar da ceia para se fortalecer. Ele tem uma escapulidinha, ele não respeitou a esposa, entrou em contradição, não respeita ninguém, não respeita filho, mas acontece, essas pessoas é que tem que participar da ceia mesmo, que é para fortalecer, enquanto que não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que qualquer que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por isso a Bíblia está dizendo: examine-se o homem a si mesmo, antes de comer desse pão e beber desse cálice. Gente tomando Santa Ceia em casa, porque alguém está ensinando. Gente desigrejado que não respeita líder, não respeita pastor, não respeita ninguém, andando segundo as suas concupiscências carnais. Aperta aqui, pula para ali, aperta lá, pula para lá, aperta para ali, pula para ali, e vive nessa vida. Só que nós precisamos entender uma coisa, irmãos: o crente que é nascido de novo e teve um encontro pessoal com Cristo, ele tem temor, ele não é irracional, ele não anda por aí desenfreado de qualquer maneira, levado por qualquer coisa, qualquer vento que sopra, ele está indo na carruagem. Não, ele sabe para onde ele está indo, e ele sabe aonde ele quer chegar. Aonde é que ele quer chegar, pastor? Ele quer chegar no céu, e para chegar no céu existem diretrizes que precisam ser seguidas, não é de qualquer jeito. Se fosse para cada um fazer o seu próprio caminho, Jesus não precisava ter morrido, a igreja não precisava ser constituída, o apóstolo Paulo não precisava ter escrito o que ele escreveu na carta, na epístola aos Efésios, dizendo que ele mesmo quem? O próprio Jesus deu uns para pastores, doutores, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Mas tem gente que hoje vira um andarilho, é para um lado e para outro, não tem um paradeiro, não tem uma identidade. Ainda hoje, pela manhã, eu estava conversando com um pastor, e nós estávamos falando justamente sobre essa questão. O que tem de gente andando de um lado para o outro, perdido, perdeu o roteiro, olhou para as placas denominacional e se esqueceu de Jesus. Mas eu venho como boca de Deus nessa noite fazer um apelo: perca tudo, mas não perca Jesus, porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem esperança, quem tem Jesus tem paz, quem tem Jesus tem direção, quem tem Jesus tem convicção, quem tem Jesus tem morada eterna preparada no céu. Glória a Deus, aleluia. E o grande intento do diabo, irmãos, é diversificar essas coisas, é tornar elas bem assim aprazível. Semana eu estava me lembrando, quando eu cheguei aqui no estado de Goiás, eu conheci um homem aqui, no Recanto do Bosque. Não sei se a irmã Maria José chegou a conhecer ele. Até aqui tinha uma irmã que tinha um mercadinho aqui na frente, a esposa do motorista Joane. E esse moço chegou aqui, ele colheu umas ofertas por aí,
e abriu um trabalho aqui para o outro lado da Goiás. E abriu esse trabalho, e eu trabalhando ali, mas o meu irmão, todo dia de tarde, ele vinha por ali e falava para mim assim: rapaz, não, mas eu falei: não, vamos, rapaz, lá você cresce. E aí andava por aqui atrás de uma, atrás de outra, atrás de uma, atrás de outra. Inclusive a irmã que era dona do mercadinho aí, ele ainda levou ela para lá. E levou ela e as 10 folhas de cheque dela. E ela patrocinou a compra do material para levantar o templo. E ele levantou o templo e andou, pegou crente de um lugar, crente de outro, e ajuntou uma turma boa lá na igreja. Aí depois de tudo organizadinho lá, ele foi, não sei se na época foi com o pastor, o presidente de Campinas, ou foi o presidente da Vila Nova. Foi lá, chegou lá e falou: ó, estou vendendo uma igreja de porteira fechada, tem tantas cabeças lá. E o cara mandou o coordenador veio, olhou, e ele pegou e torrou os crentes com o templo e tudo nos copos. E anoiteceu e não amanheceu. E depois eu fiquei dando glória a Deus, porque se eu tivesse ido, eu tinha sido vendido igual José do Egito. Tinha ido no pacote, tinha tomado parte na comercialização dos crentes. E Pedro adverte, nós vamos seguir um pouco aqui na leitura, quando ele vai dizer que esses tais farão negócios de vós, farão comércio, venderão para tirar proveito. Porque hoje, irmãos, isso virou moda. O camarada não quer trabalhar, levantar 5 horas da manhã para trabalhar é cansativo, irmão. É dolorido. Você bateu o dia todinho no solzão quente, quando está assim mexendo em posição que é lugar aberto. Não é fácil, é difícil, mas é honroso. É melhor você ficar firme servindo o Senhor do que entrar nessa visão. Deus tem os homens que Ele escolhe. Se todo mundo tivesse nascido para ser pastor, irmão, não precisava ter diácono, nem presidente, nem evangelista, nem cooperador e nem nada. Todo mundo era tudo pastor. Mas acontece que a obra, ela não é feita só com o apóstolo, com o pastor. Não, ela é feita por todos nós. E nós precisamos ter maturidade para não ser levado por ventos de doutrinas que sopram e assolam por todos os lados. Vendeu, desapareceu. Se eu tivesse ido na conversa dele, eu tinha sido vendido, e graças a Deus que eu não fiquei sabendo por quanto foi que ele vendeu. Porque senão eu ia ficar chateado com ele se eu soubesse que ele estava querendo me vender por um preço tão baixo. Quando a facilidade, irmão, tentar bater na sua porta, abra do olho. O povo tem um dito popular que diz que a esmola muito grande, até o cego desconfia. Eu conheci um cego que quando entregava a nota na mão dele, ele corria o dedinho na lateral da nota. Você falava assim: que nota é essa? Ele falou: a nota tal. Sabia o tamanho da nota, tinha a identificação do modelo da nota. Se tentasse trocar a nota por alguma coisa, ele não via, mas ele sabia que não era a nota. Entendimento. Cuidado, irmão, porque essas coisas, nós estamos vivendo um bombardeio de uma turma chamada coaches, né? Aqueles caras que chegam assim e faz uma exposição tão elegantérrima que você chora, vibra, bate palma, e no final ele fala assim: agora é hora de você dar o seu tudo.
e não quer nem saber se o seu talão da operadora de energia está atrasado, não quer saber se você fez a feira do mês para os meninos passar o mês comendo, não quer saber de nada. O Deus deles é o ventre. Mas, irmão, acredite no que eu estou lhe dizendo, não são todos os homens que estão movidos por esse sentimento. Ainda tem muito homem de Deus e mulher de Deus que ama a sua vida e quer ver a sua salvação, quer ver a preservação do seu ânimo espiritual para ir morar no céu com Deus. E a intenção não é tirar tudo que você tem. Eu quero até dar um parecer para os irmãos. Eu vi o pastor falando essa noite e eu achei interessante. Se você for visitar uma igreja, chegar lá, começar com esse negócio de você dar o tudo, irmão, você dá o tudo de lá para hoje. Pula fora, porque Deus não quer tudo que você tem. Cumpra o que é certo, o que é correto, o que é justo. Deus não é injusto. Salvação a gente não adquire, não é dando a única casa que a gente tem, o único carro que a gente tem, o último transporte que a gente não adquire salvação fazendo isso. A gente adquire salvação renunciando o pecado. Quem quer de você, quer arrancar o único que você tem, irmão, ele vai ver, ele pode até ver você cometendo um erro e não vai falar nada, porque o interesse dele não é na sua melhoria, não é na sua mudança de vida, mas o interesse dele é no que você tem. E você precisa ser ativo, precisa ser cuidadoso. Um dia o irmão me ligou falando para mim: pastor, eu estou numa aflição horrível. Falei: quem foi, irmão? Não, é que chegou um missionário aqui e ele disse que veio de longe. Foi, irmão, foi. E o que é que está pegando com o irmão? Não é porque ele disse que veio aqui, porque Deus deu uma visão para ele lá na casa dele, de quando ele chegasse aqui eu tinha que arrumar 5 mil para ele. Na época 5 mil era como se fosse 50 mil hoje. Eu disse para ele: o que você vai fazer, irmão? Pastor, não sei, agora eu estou num aperto na mão de Deus. Eu disse: não, irmão, você não está na mão de Deus apertado assim, não. Deus não está te apertando desse jeito, não. Sai fora disso. Arruma uma roça para esse camarada e roçar bem grande. Assim, eu acho que roçando uns 10 ou 15 alqueires de bagaceira, de mata, com caba, com tudo quanto é trem lá, ele vai arrumar esse dinheiro. Arruma um negócio desse para ele e fala para ele ganhar esse dinheiro para lá. Deus não anda com essas coisas. O que Deus ordena pela sua palavra é o que eu e você devemos cumprir. Não querer pagar as coisas para Deus com valores. A gente precisa ser um pouquinho inteligente. A gente não pode ir entregando tudo de graça. Eu sempre digo, essa igreja aqui é a igreja de número 21 que eu estou pastoreando. Para trás ficou 20 igrejas que eu já pastoreei elas. Mas eu nunca deixei chegar um pregador que viesse de fora para chegar no púlpito da igreja e eu entregar a igreja na mão dele para ele tirar, arrancar até o último dos irmãos. Nunca fiz isso, porque eu sei quanto que custa, irmão. Eu sei quanto que é que custa o arroz, eu sei quanto que é que custa a alimentação, a manutenção de casa, eu sei quanto que custa. Portanto, fuja dessas coisas. Isso não está difícil de chegar onde você está. Isso não está difícil de lhe alcançar. Isso não está difícil de tentar querer minar a sua vida. Mas entenda, quem pagou tudo por mim e por você, já pagou o preço necessário. Você não compra nada de Deus com valores. Você não adquire nada de Deus no âmbito que você tem para ficar na ruína. Não. Pelo contrário, você faz o que Deus ordena que seja feito e Ele te abençoa, abrindo os celeiros dos céus e derramando sobre a sua vida as ricas bênçãos que Ele tem para derramar sobre a sua família. Nada de negociar.
Às vezes as pessoas, elas têm uma visão distorcida concernente a essas coisas. O Espírito Santo adverte repetidas vezes nas Escrituras que surgirão muitos falsos mestres dentro das igrejas. As advertências a respeito de mestres e líderes introduzindo heresias no meio do povo de Deus foram feitas antes. Jesus advertiu a igreja. Vocês querem ver o que está escrito em Mateus capítulo de número 24? Abre a Bíblia aí, irmã. Mateus capítulo de número 24. A irmã vai ler primeiro o versículo 11. E depois o outro irmão vai localizar Mateus 24, 24 e 25. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E surgirão muitos, preste atenção, não está no singular, está no plural. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Você sabe o que é isso, irmão? É triste. Isso é triste. Mas o que tem de gente frustrada, que não acredita mais no Evangelho, não acredita mais nas verdades contidas na Bíblia, porque elas acham que igreja tudo é isso, tudo é só para tirar o que a pessoa tem, é querer o dinheiro, é arrancar o dinheiro, é arrancar o valor, é arrancar tudo que a pessoa, você dá o seu tudo e Deus te dá o dobro. Não, não, o que Deus já te deu está dado e acabou. Você não tem que estar brigando com alguém para ter que dar tudo isso para depois pegar de volta. Não. Mateus capítulo 24, versículo 24 e 25. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas, que se possível fosse, engana até os escolhidos. De tanto que a coisa é bem bolada, é bem organizada, é bem trabalhada, é bem argumentado o negócio para aplicar, e a pessoa nem sequer vê. Segue aí, irmão. Prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente. O próprio Jesus está dizendo: vocês fiquem atentos, porque vai surgir isso. E seguindo no capítulo de número 24, ele vai dizer que vão dizer: olha, ele está no deserto, olha, ele está em tal lugar, e nós não devemos. É por isso que o crente precisa, irmão, precisa orar, precisa ler a Bíblia, precisa conhecer o Evangelho, para não ser enganado. Porque isso jamais era para se denominar entre nós, irmãos. Mas a coisa mais difícil que tem, que está tendo, primeira vez que eu fui tentar um crédito no banco, eu perdi a viagem. Porque quando eu cheguei lá, a mulher falou, eu fui animado, ajeitei minha camisa de manicure, fui a minha tia, cabelo cortado. Pensei, quando chegar lá, ela vai perguntar o que é que eu faço, eu vou falar para ela que sou pastor, pronto. Mais da metade do cadastro está aprovado. Quando cheguei lá, que eu falei para ela, caí na bobeira de dizer para ela que eu era pastor, o livro se fechou, e ela disse: o senhor vai, por que eu vou chamar não sei quem? E aí, não sei quem vai chamar não sei quem. E ela sai fora. Agora, tanta gente falsa, criminosa, que anda praticando tudo quanto é tipo de coisa horrenda. E alguém pergunta, fala: o que você é? Ele ainda fala, tem a cara lisa de pau de falar que é pastor. Porque pastor de verdade não está fazendo isso.
Você quer conhecer o pastor de verdade? Convive com ele e vê qual que é o interesse que ele tem de tomar o que você tem. Estilo de briar, de querer arrancar de você o que você pode e o que você não pode. Se alguém titulado pastor se encostar em você com essas qualidades, de querer só querer o que você tem, está dentro da sua casa, querer arrancar tudo que você tem e o que você não tem. Entenda, isso é tudo menos um real pastor, porque o pastor de verdade, ele dá a vida pela igreja, dá a vida pela ovelha. No lugar de tirar, ele pode ser capaz de arrumar alguém que possa ajudar. E eu nunca mais falei desse assunto. E lá registrei o CNPJ para mim, e montei uma empresinha e falei, agora quando eu for, eu levo meu CNPJ pronto. E aí dá certinho. Só chegar lá, ninguém sai, ninguém dá as costas. Leva o histórico direitinho, leva o certificado digital imprimido, e tudo dá certo. Seria tão bom que a gente pudesse, irmão, Deus me impulsiona a dizer uma coisa para vocês aqui nessa noite. Faça válido o nome de cristão que você carrega. Se comprar e não der para pagar no mesmo dia, vai lá, dá uma satisfação. Chega lá e fala para a pessoa, fala, olha, não deu. Eu já fui fazer negócio com alguns irmãos, falar para mim assim, olha pastor, pai, eu vou fazer, mas sim, é ruim, porque tem uns assim que a irmã vende Natura, e a Natura faz aniversário, de um ano passa para o outro, do outro passa para o outro, vira um negócio feio. Irmãos, vamos fazer com que o nome de Cristo seja glorificado na nossa vida. Se comprou e não deu para pagar, vai lá dar uma satisfação. Se não dá para pagar tudo de uma vez, paga a prestação, mas paga. Paga o juro que for necessário, paga o que for preciso, mas que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Não adianta vir aqui para dentro do templo, cantar bonito, fazer o voo do anjo, cantar hino espiritual, mas quando passa na frente do supermercado tem que quebrar de esquina para o dono não ver. Passa na frente da irmãzinha que vende a Natura, vende a Avon, vende o Rexona, tem que mudar de direção porque está fazendo 1 ano, 2 anos, 3 anos que comprou e às vezes nem sequer paga mais. Isso é vergonhoso, é lamentável, é triste. Organiza, porque assim como a gente não quer ser enganado pelos outros, a gente também deve não enganar. Assim como a gente não quer ser ludibriado, a gente também não deve ludibriar ninguém. Pastor, eu estou devendo. Não tem problema, você está com o seu compromisso certinho, beleza, vai trabalhar e paga. Agora, o que não deve é ficar devendo e dar um tombo, dar um calote no irmão. Não pode isso, porque no céu não entra pecado. O céu só entra quem nasceu de novo. E quem nasceu de novo não faz essas coisas de jeito nenhum. Pegou emprestado e não devolve, a não ser que o irmão te deu. Tem gente que dá, porque de tanto esperar não voltou, ele pega e dá. Não, fica logo lá. Para não ficar passando raiva toda hora de lembrar, né? Porque é triste. Você passa um sacrifício para arrumar uma coisa, uma peleja, aí empresta para alguém e o cara pega e fala, tal dia eu te devolvo. Aí passa um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o camarada fala, não, eu vou te dar isso aí, porque já livra o teu pecado, mas que o cara já fica irado. Então vamos zelar por isso. Irmão, anda bonitinho. Anda bonitinho. Cadê os rapazinhos daqui da igreja?
Os rapazinhos daqui da igreja, dá um sinal assim, os rapazinhos solteiros. Anda bonitinho. Deixa para se meter com as filhas alheias. Depois que você tiver pano nas mangas para sustentar uma mulher. O que você quer com 14, 13 anos andar desinquietando filha alheia? Vai que esse pai uma hora volta o tempo de Saulo. E o que vai ser da sua vida? Porque um garotinho com 13, 14 anos, o que ele vai ter para oferecer para uma mocinha de 13, 14 anos? A não ser arrumar um problema sério para ela, para a família, para os pais e para todo mundo. Aprenda a ser crente de novinho, de rapazinho. Aprenda a ser crente, a temer a Deus. Porque às vezes a gente vem para cá, para a igreja, mas a gente não vem como um crente convertido, transformado, e acaba ainda atrapalhando a vida de alguém que não era para atrapalhar. Que falta temor, falta obediência. E o apóstolo Pedro disse que junto com os falsos mestres e os falsos doutores haveriam os obstinados, desobedientes, arrogantes, prepotentes, que não atendem ninguém, não ouve ninguém. O pai fica quase com a garganta seca de tanto falar, termina de falar, no outro dia está fazendo do mesmo jeito, ou se não pior. E essas coisas, para a igreja que aguarda o arrebatamento, elas não podem ser dominantes no nosso meio. Elas não podem ser operantes no nosso meio. Elas não podem ser preservadas no nosso meio. Irmãos, nós não podemos nos preocupar apenas com o movimento do nosso grupo. Nós não podemos apenas nos preocupar com alguém, o que alguém está dizendo ou está deixando de dizer a nosso respeito. Nós temos que nos preocupar, Diácono Marques, é com uma coisa só: é no momento do soar da trombeta. Quando a trombeta soar, pastor Milton, é que vai ter o problema. O capítulo de número 25 do Evangelho que Mateus escreveu conta a parábola das 10 virgens. 5 andavam na verdade, 5 usavam de engano dentro da igreja. Vestia bonito, uniformizado, mas estava fora. Não tinha azeite, não tinha reserva de vida espiritual. E todas saíram ao encontro do noivo. E até a meia-noite, não parecia que não tinha problema. Parecia que não tinha nada de errado. Parecia que estava tudo certo. Mas à meia-noite, Mateus escreveu dizendo que se ouviu um grito. Aí vem o noivo, sai ao encontro. As que estavam prontinhas levantaram as lamparinas com reserva de azeite. Lá vai a turminha, aquela turminha que gosta da oração, né? Lamparinazinha com a reserva de azeite. Foram embora. E as outras se levantaram e falaram: espera aí, irmã! Ei, irmã! O que foi, irmã, que você está querendo? Não, é que nós estamos numa situação complicada. O que foi que aconteceu? Não, é que... o que foi mesmo? Não, é que o quê? É que nós não temos azeite de reserva. E as nossas lamparinas estão se apagando. Daqui que nós chegamos, onde está o noivo, as nossas lamparinas não se apagaram. Nós disseram: olha, infelizmente, irmã, terça-feira tinha oração, começava às 7 horas da manhã, encerrava às 7 horas da noite. Você não foi orar, não? Não, você sabe, eu queria dormir, eu estava cansado, eu estava não sei o que. Pois é, aí eu vou ensinar para a irmã: volta lá e vai orar o dia todinho. Aí elas foram para lá. Quando voltaram, arrumaram o azeitezinho, chegaram lá. Quem é?
Ah, Senhor, mas é a outra parte. Que outra parte? Aquela parte assim que nós andávamos, fazíamos o nosso próprio caminho. Eu disse, pois é. Eu não sei quem vocês é não. Senhor, o que é isso? Senhor, eu cantava que quando eu cantava, Era? Senhor, o Senhor não viu não. Senhor, eu até dava uma rodadinha assim, só na pontinha do salto, Senhor. Pois é. Infelizmente não deu. Não deu, Senhor, deu não. Não deu não. Sabe por que não deu? Porque se tivesse dado, tinha azeite, com fartura para entrar. Complicou as coisas, e agora o que nós faz? Agora a porta já fechou e vocês estão fora. Gente, eu venho fazer um apelo para vocês em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Prepare-se. Organize-se. Esteja pronto. Isso aqui não é brincadeira não. Jesus vai voltar a qualquer momento. Jesus vai se manifestar. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Eu vou repetir para ver se você entende. Jesus vai se manifestar a qualquer momento. A trombeta vai soar. E Paulo disse que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois a igreja que fica firme será arrebatada a encontrar o Senhor. Os ares estará para sempre com Ele. Glória a Jesus. Não, pastor, eu estou assim porque eu tenho 30 anos que eu sou crente. Grandes coisas. Não, pastor, eu estou assim porque eu sou do reteté. Grandes coisas é isso. Isso não faz diferença não. O que faz a diferença é o trilho que você vai seguindo. Firme. Sem retroceder, sem mudar. Turma, está mudando coisa demais. No meu tempo de que eu comecei a me entender por crente para agora. Hoje eu estava vendo um pastor pregando, e ele estava pregando para dizer, não, irmãos. Ele estava dizendo, vim querido, fui aí na igreja, cheguei lá. Olha isso aqui, coisa interessante. O pastor tem o time de futebol deles, os presbíteros têm o time deles, os evangelistas têm o time deles. E segunda-feira é o dia do time dos presbíteros enfrentar o time dos evangelistas. E na quarta-feira marca de novo, porque terça-feira é o culto de ensino. E aí, quando termina o futebol, sai dizendo assim, ó, essa eu não te peguei não, mas na próxima tu vai ver. Porque tu me deu um corpo ali que quase que arrebentou na bandeirinha do bandeirinha ali do juiz. Ele estava dizendo assim, não, você já pensou? O irmão Paulo, mais o irmão Pedro, o irmão Silas, o irmão Barnabé, o irmão Tiago, chegando numa igreja dessa para participar do culto, ele nunca mais pisava lá nas portas dela. Irmão, pelo amor de Deus, não arranque, não mude os marcos. Aleluia. Não mude os marcos. Vou falar uma coisa aqui, talvez alguém não vai gostar, mas eu preciso falar. Se Deus quisesse sua mão com 5 cores de um lado e 5 cores do outro, ele tinha feito você igual uma cobra coral, você está todo listrado. Deus não te fez para isso. Deixa essa vaidade, deixa esse prazer pecaminoso que arde. Arranque esse sentimento adúltero que te corrompe, que te consome. Você não pode ver uma mulher mal vestida que fita o olho, enquanto tem rua que está dando para ver, está olhando.
Abandona isso, você está indo para o céu e essas coisas não passam. Lá na porta, a porta lá é estreitinha, é apertada. Se fosse para você viver de todo jeito, você não precisava de evangelho, você ia vivendo e quando você morresse, estava tudo resolvido. Mas foi para isso que Jesus se manifestou, para tirar o pecado que havia dominado a vida dos seres humanos. E eu e você precisamos dar testemunho público, testemunho de vida, testemunho de qualidade de vida, que você está aqui, mas você não é daqui, porque se você fosse daqui, você andava com os que daqui andam, você fazia os que daqui fazem, as coisas que os daqui fazem, você praticaria as mesmas obras, mas você não é daqui. Você está aqui como peregrino e forasteiro. Você já viu um peregrino andando pela terra que não é dele? Como é que acontece com ele? Quem veio de longe fecha a porta daqui, fecha a porta dali, pega um lugar, ninguém dá nada, ninguém quer nada com ele, porque ele não é daquele lugar. Eu já fui morar em um lugar estranho, principalmente quando eu cheguei aqui no Goiás. Meu Deus do céu! Saía lá do Jardim América para cá, no primeiro ônibus da manhã, para me fazer um serviço aqui no balneário, os primeiros dias que eu estava aqui. Eu olhava aquela multidão de gente no Praça A. Meu Deus, o que eu fiz aqui na minha vida? Como é que eu vim cair aqui? Tem misericórdia de mim. Deus me ajudou e eu estou vivo até hoje, né? Olhando, tudo estranho. Você vai perguntar uma coisa a uma pessoa. Uma vez eu me perdi. No segundo dia que eu tinha chegado aqui, o companheiro me botou eu numa, você já viu falar em batata? Porque ele me colocou. Ele me deu o dinheiro da passagem só de ida, para me voltar quando eu chegasse lá onde era o lugar que eu ia trabalhar. Eu fui, aí cheguei lá no terminal, não vi ninguém cercando, falei, aqui pode entrar. Eu passei para dentro, ainda bem que ninguém foi lá reclamar comigo. Parquei no ônibus, desci no lugar errado, me perdi. Fiquei perdido de 2 horas da tarde até umas 9 horas da noite. Como eu era estranho, chegava numa porta, a mulher estava conversando, batia palma, ela zup para dentro e só via o cachorro. Peregrino e forasteiro. Pensa numa situação difícil, sem conhecer ninguém, sem saber o endereço de casa do seu ninguém. Eu só tinha visto que em cima do prédio tinha uma placa bem grandona. Aí eu fui perguntar do cara, o cara falou, meu amigo, o que mais tem aqui é prédio com placa grandona em cima. É o que mais tem. Por isso aí você não acha nunca não. Aí eu fui caçando pelo nome do pastor, até que achei uma mulher muito longe. Eu me perdi lá no Parque Amazonas e eu estava para baixo da Santa Casa ali um pouquinho. Só um pouquinho que eu tinha andado de pé, perdido naquele meio ali. Passei ali dos oficiais ali, naquele meio ali. Eu andei igual gente grande, perdido. Mas perdido ruim. Até que eu achei alguém que me indicou um caminho, a mulher falou, o senhor pega aqui, vai embora toda a vida nessa rua. O senhor atravessa a avenida, presta atenção, tem uma plaquinha, ó, e o senhor presta atenção, o senhor vai passar T9, beleza, T9. Aí o senhor vai passar T63, de pé. Orei, fui, quando ela chegou, ela falou, ó, quando o senhor passar da T63, o senhor conta 2 ruas, desce certinho, o senhor vai passar uma outra rua que passa um de ônibus, o senhor desce, o senhor olha assim, à sua direita, o senhor vai ver, está lá, a igreja do pastor Branco. E toquei para lá de pé. Cheguei lá, meu irmão, aí eu botar o SOS desaparecido, que era a época que estava acontecendo a operação Sexto Mandamento e estava cumprindo a operação, né? O Sexto Mandamento é não matará, só que aqui estava o contrário, é para matar, estava matando só tudo que pegava desconhecido aí, estava matando. E o meu irmão já estava agoniado para colocar um SOS desaparecido. O culpado era ele, que tinha me soltado, eu solto aí numa cidade que eu não sabia nem para onde começava e nem onde terminava. Irmão, na direção do rumo do céu, na direção do céu,
você precisa deixar as bagagens pelas laterais do caminho. Tem gente que espiritualmente está morrendo. Está morrendo de quê, pastor? Está morrendo nas garras do Facebook. Está morrendo nas garras do TikTok. Está morrendo nas garras do WhatsApp. Ou coisa infeliz. Eu tenho hora que eu escuto umas coisas assim que eu fico surpreso, irmãos. Eu fico pasmo. Estou aqui, não converso com ninguém lá de muito longe da família, lá do outro lado do país. Quando cuida que não, alguém chega e fala: fulano eu não disse que você fica lá. Como que ficou sabendo lá? No Zap. Cuidado, irmão. Foge da picuinha, da fofoca. Deixa de estar envolvido com tanta fofoca, tanta picuinha, tanto problema. Isso está acabando com a tua vida. Tu não tem mais ânimo para orar, não tem mais ânimo para jejuar, não tem mais ânimo para nada. Acabou tudo na tua vida, envolvido com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Cuida disso. Está consumindo o azeite, está tirando o restinho do azeite que sobra ainda, que está restando. Pedro advertiu, ele disse que a gente tem que ter cuidado com os falsos mestres, os falsos doutores, mas a gente tem que ter cuidado também para não se enveredar por esse caminho. Crente viciado no tigrinho, no tigrão, na tigresa. Larga de mão dessas coisas. Deus não te chamou para viver numa escravidão de imundícia. Ele te chamou para ser livre. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não posso, irmão, querer que alguém fique livre, eu pregando da minha escravidão. Eu tenho que primeiro ser livre, para poder pregar para alguém e dizer: olha, seja livre. Por que eu devo ser livre? Porque eu sou livre, eu experimentei ser livre. Seja livre. Comprometa-se com Deus, comprometa-se com o Espírito Santo. Faça um compromisso de você trabalhar. Faça que nem Pedro. No princípio cortava a orelha do soldado, no princípio negava Jesus. Mas depois do Pentecostes, ele estava lá um grande pregador do Evangelho. Depois do Pentecostes, como grande Evangelho, ele escreve as duas cartas com uma advertência para a igreja e falando com firmeza sobre o cuidado. O apóstolo Paulo, nas cartas que ele escreve, tanto na primeira que ele escreve a Timóteo, como na segunda, ele adverte sobre o tempo que haveria de vir. Ele fala para Timóteo: olha, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque haverá de vir tempos trabalhosos. Ele disse para Timóteo: haverá homens mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Pastor, o que é ser amante dos prazeres? Eu vou te explicar. 5 minutos de oração, tem que ir no banheiro pelo menos 2 vezes. 10 minutos de oração, tem que tomar uns 4 copos d'água e tem que sair pelo menos umas 2 vezes fora para respirar. Não aguenta. Agora pega um celular, 2, 3, 4 horas, noite adentro, vai até na alta madrugada, grudado que nem pisca, e tudo que vem consome. Parece um bagre africano. Tudo quanto é coisa que cai dentro, vai engolindo tudo. E no outro dia só tem bucho. Não tem nada de espírito. Vazio, descontente, murmurador, falador, difamador e veiaco ainda. Porque não tem medo, não tem temor de Deus.
Agora, se tiver compromisso com Deus, é diferente, irmão. Dorme bem, come bem, calça bem, paga os outros bem, dá glória a Deus bem, congrega bem, é fiel bem, e é servo de Deus bem para valer. E vai morar no céu bem também com Cristo para sempre. E pronto. Glória a Deus. Sei, irmãos, que essa palavra que eu estou falando aqui para os irmãos, ela não é uma palavra muito boa, não. Mas é a palavra que nós precisamos. É a palavra que eu e você precisamos. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu concluo essa palavra aqui agora, dizendo para você: eu tomo hoje o céu e a terra como testemunho, que não negligenciei de falar para vocês a verdade, que pode mudar a vida de vocês. Se Jesus voltar hoje e der errado de algum de nós aqui ficar, não alimente a esperança que eu serei culpado, porque eu não serei. Porque eu estou vos falando a verdade, como ela precisa ser verdade. Amém? Dê um amém para me ver se você está vivo aí. Amém? Amém. Está vivo. Vamos contribuir